Jesus, eu quero trazer um paralelo aqui da Bíblia, Jeremias 17:9, com a neurociência. Por que que o nosso corpo humano ele sente tanto desejo de fazer coisas que nos faz mal? Jeremias ele diz o seguinte, Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o achará? Quem o conhecerá? E a neurociência da dopamina dá uma mensagem poderosa sobre um ser humano é movido por desejos e engano internos que o afastam de Deus. Ou seja, a introdução. O profeta Jeremias fala de um coração enganoso. Isto é, um centro de decisões e desejos corrompidos. Hoje a neurociência confirma isso. Nosso cérebro pode enganar-nos com recompensas falsas, através da dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. A dopamina é criada por Deus como um mecanismo natural de recompensa, para nos alegrar em conquistas boas. Por exemplo, como amar, criar, servir, aprender. Mas o pecado distorceu esse sistema, levando o homem a buscar a dopamina barata. O que é a dopamina barata? É o prazer rápido, os prazer rápidos superficiais, é o vício. Você não vê o cara que é o viciado no álcool, na droga, ele bebe, quando é no outro dia ele bebe de novo, no outro dia ele bebe de novo. O viciado na pornografia, a mesma coisa, ou seja, que substitui verdadeiras alegrias com Deus. Tem pessoas que a dopamina barata é o quê? É internet, são os rios que as pessoas ficam vendo o dia todo, a pornografia, os vícios. Vamos lá, uma explicação da neurociência. A dopamina é uma substância que o cérebro libera quando sentimos prazer. Ou seja, é liberado essa substância, ou expectativa de recompensa. Ela é liberada, por exemplo, quando comemos algo gostoso, recebemos curtidas nas redes sociais, ou vemos algo que desejamos. Mas há um problema, quanto mais buscamos prazer imediato, menos o cérebro se satisfaz. Ele quer mais rápido, mais forte, e como um vício. Como o vício em dopamina. Quanto mais se tem, menos se sente. A dopamina barata vem de fontes rápidas e vazias. Por exemplo, redes sociais, notificações constantes, pornografias, ou seja, tem pessoas que estão viciadas nas redes sociais que elas ficam o dia todo ali, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, olhando uma coisa, olhando outra, e ela não se sacia. A pornografia, tem homens que fica na pornografia todos os dias, mulheres também, não conseguem ter um relacionamento saudável, e o cérebro não sabe distinguir uma coisa da outra. O vício sexual, uma dopamina barata, jogos, tem pessoas que perdem todo o dinheiro no jogo de aposta, consumismo compulsivo, tem pessoas que ficam comprando coisas o tempo todo para sentir prazer, para comendo chocolate, comendo doce. Você sabia que o diabetes é excesso de açúcar no sangue. A osteoporose é excesso de açúcar nos ossos. A obesidade mórbida é excesso de açúcar no adiposo, ou seja, aquelas gorduras viscerais na barriga. E isso prejudica muito a vida do ser humano. O câncer é excesso de açúcar nas células. E por que as pessoas sabem tanto disso e comem? Por causa da dopamina. A dopamina estimula a pessoa a ter um prazer rápido, entendeu? Vamos lá. Essas coisas produzem prazer instantâneo, que rouba nossa capacidade de ter prazer nas coisas profundas. Por exemplo, a dopamina, ela rouba o prazer da gente orar, rouba o prazer da gente ler a palavra de Deus, ter comunhão com Deus, adoração, rouba o prazer que a pessoa não tem propósito de vida. A ciência diz, a dopamina artificial cria falsas recompensas. A ciência diz, a dopamina artificial cria falsas recompensas. Por exemplo, a pessoa come chocolate, ela se sente recompensada, ela se sente gostoso, é bom, mas faz mal para a saúde. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Provérbios 14, 21. Por isso que o apóstolo Paulo diz que transformai-vos pela renovação da mente.
Transformai-vos pela renovação da mente. O coração quer prazer, o espírito quer propósito. Olha que forte. O nosso coração, as nossas emoções quer prazer. O espírito nosso, de Deus que está em nós, e o nosso espírito quer propósito com Deus. O pecado oferece prazer rápido. Deus oferece propósito eterno, a salvação. Cristãos precisam reeducar o cérebro com a mente de Cristo. É o que eu falei lá, Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da mente. Ler a palavra, orar, meditar na presença de Deus, liberam dopaminas de forma saudável. Por exemplo, fazer uma atividade física, academia, libera uma dopamina saudável, mas a pessoa às vezes não quer. Correr libera dopamina saudável, mas às vezes a pessoa não quer. Mas ligada à paz e não à ansiedade. O jejum, a oração e o silêncio espiritual são formas de desintoxicar a dopamina. Você reduz o prazer fácil e volta a sentir prazer nas coisas santas. Por exemplo, Adão e Eva buscaram o prazer de ser como Deus. Agora, a dopamina do poder, e perderam o Éden. Davi e Batseba, dopamina do desejo sexual, prazer rápido. Consequência foi o quê? Davi perdeu 4 filhos. Agora olha o exemplo de Jesus. Satanás ofereceu recompensa imediata, o pão, né? Poder, o pão e fama, mas Jesus resistiu, escolheu o propósito em vez do prazer. É muito forte, pessoal. Muito forte. Agora uma frase impactante. O pecado promete a dopamina instantânea, mas o Espírito oferece alegria e vida eterna. Deus abençoe, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Neto, da Igreja Fé que Venceu.